Estamos agora recebendo aqui para o seu bom dia aos ouvintes da Rádio CPAD-FM, o pastor e professor Almir Marcolino Tavares, uma voz respeitada entre os batistas regulares no Brasil, pastor em Juazeiro do Norte, Ceará, e professor do Seminário Batista do Cariri. Ele tem dedicado sua vida ao ensino, à pregação e à formação de líderes, sempre unindo a profundidade teológica com a simplicidade da fé cristã. É autor de livros como Nada Me Faltará e Orando pela Família. Este último, inclusive, é o tema da conferência que ele ministra aqui em João Pessoa, na Igreja Batista Regular, no Bessa. Mais do que um pregador e professor, o pastor Almir é um homem que carrega no coração a certeza de que a palavra de Deus transforma vidas e famílias. Hoje, vamos conhecer sua trajetória da conversão ao ministério, da sala de aula ao púlpito, da vida pessoal à visão futura. Pastor Almir Marcolino, seja bem-vindo ao nosso programa, aqui Rádio CPAD-FM, programa Acorda para Jesus. É uma honra poder receber o senhor nesta manhã. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio CPAD-FM. Nosso bom dia também ao pastor José Carlos de Lima, o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na Paraíba. Também ao pastor Isaac Venerando, diretor executivo da Rádio CPAD-FM. É um prazer estar com você nesse momento aqui, Felipe. E um bom dia aos ouvintes mais uma vez. Pastor, toda vida tem um primeiro clarão. Qual é a primeira lembrança de fé ou espiritualidade que o senhor traz da infância? A primeira é meu pai, estudando a Bíblia, fazendo cursos via rádio na época. Lá meu pai foi um migrante do Nordeste para São Paulo, onde eu fui criado. Então, lembro de vários diplomas, certificados de meu pai, dos cursos bíblicos, Rádio Transmundial inclusive, de cursos bíblicos que ele fazia via rádio, via correspondência, e o interesse dele pelas escrituras. Essas são minhas primeiras lembranças em termos de espiritualidade. Antes da conversão, que sonhos ou planos moviam o seu coração? Eu gostava muito de estudar e o meu interesse era ingressar em alguma área que pudesse mudar a vida das pessoas. Então, meus interesses iam mais para a área do direito e da política, porque eu acreditava que através da ação nestas áreas eu poderia ajudar pessoas e ajudar a mudar a vida de pessoas. Era o meu interesse na época. Então, mas o senhor lembra de algum momento ou do processo em que a voz de Deus foi mais forte que todas as outras? Como aconteceu mesmo a sua experiência de conversão? Fui criado desde os 7 anos em 2 tradições religiosas. Antes disso, os meus pais me levaram ao catolicismo romano, frequentei as missas, mas com a conversão dos meus pais, eu fui criado na tradição religiosa pentecostal, que foi onde meus pais foram convertidos, mas como não havia escola dominical na igreja que os meus pais tinham se convertido, eles me enviaram para a escola dominical da Igreja Batista, que estava começando lá no bairro, lá em Jardim Ângela, São Paulo. Então eu me tornei um frequentador assíduo da escola dominical, levando os meus irmãos. Todo domingo estava lá, ouvia as histórias bíblicas muito bem contadas, encenadas no flanelógrafo, pelas professoras de escola dominical, pelas missionárias. Fui crescendo, fui me envolvendo, fui participando. Até que um dia em casa minha mãe perguntou sobre o batismo e o meu pai muito claramente falou: bem, antes do batismo ele precisa se converter, ele não é convertido, ele é filho de crente, mas nunca deu esse passo da conversão. Aquilo mexeu muito comigo e
ao mesmo tempo, na Igreja Batista, estava frequentando a Sociedade de Adolescentes e fui confrontado também com essa necessidade de dar esse passo de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. E foi com essa confrontação. Teve um pastor também, pastor Gregório, que era da igreja que o meu pai frequentava, que eu me lembro bem, no portão da minha casa. Ele também me confrontou com essa necessidade, inclusive dizendo: não importa em qual das igrejas, né? Se na Batista ou aqui na nossa, mas o que você precisa é acertar a vida com Deus através de Jesus Cristo. E isso então me levou a pensar, orar e dar esse passo. Então, além dessas pessoas, seus pais, o irmão Gregório, pastor Gregório, quem mais ajudaram o senhor quem mais ajudou ao senhor nesses primeiros passos? Bem, as professoras da escola dominical, lembro da irmã Vera, esposa do pastor Manuel, que era o pastor da Igreja Batista, o próprio pastor Manuel, várias outras professoras naquele período, os adolescentes da época também, foram as pessoas assim que me ajudaram a dar a me manter e a dar estes primeiros passos. Ensinaram algum versículo que se tornou uma bússola e lhe guiou para o resto da sua jornada? Eles ensinaram vários versículos, né? Agora, o que me marcou veio da minha própria meditação nas Escrituras, que é o Salmo 139, que diz que o Senhor me formou antes quando eu estava no ventre, ou no ventre ele já estava me formando, e que ele já havia marcado todos os meus dias. Mas como foi que, e eu tenho sempre insistido nessa pergunta de quem vem aqui, porque muitas vezes as pessoas, eu tive um encontro com Cristo, eu nasci de novo e tal, mas não nos dá tantas variações em torno disso. Como foi perceber Deus na sua vida de forma que ele não queria só o seu coração, mas queria também serviço ministerial? Ok, isso aí já foi passos posteriores. Eu comecei, após essa decisão, né, me envolver, trabalhar com os adolescentes. Fiz na própria Igreja Batista de Jardim Ângela um treinamento para ser professor. Aí fui ser professor dos adolescentes. Aí entrei como líder dos jovens. E nesse processo você vai percebendo que Deus lhe habilitou para estar servindo a Ele no ensino, junto com pessoas. E, acima de tudo, o encantamento anterior com aquelas sonhos que eu tinha foi se perdendo, né? Eu vi que naquelas áreas a minha ajuda não seria tão eficaz. E então, após o término do ensino médio, na época 2º grau, então veio aquela dúvida: o que eu faço na vida? Aí eu entrei no Exército, passei um ano dentro do Exército. Houve um sargento Lapa, que inclusive no meu último mês no Exército, ele estava também sendo consagrado ao ministério. Ele se tornou pastor lá em São Paulo, e ele me chamou para uma conversa e falou: olha, talvez Deus tenha lhe chamado para o ministério, pense nisso. Eu trabalhei também em empresas evangélicas lá em São Paulo, a Editora Batista Regular. Havia uma escola americana, Pan American Christian Academy, e as pessoas davam toques assim, se eu já havia pensado nisso. Havia um médico que eu me consultava, esse era um médico crente, havia sido médico missionário em Roraima, junto com o pastor Jaime Augusto, inclusive. E como eu tenho um problema de rinite, ele falou: se você pensar em ser pastor, vá para o Seminário Batista do Cariri, que além de ser um bom seminário, vai fazer bem para a sua saúde. Mas ele falava assim, e essas coisas foram sendo pingadas. Na Editora Batista Regular eu tive um tutor, Israel Carlos Bjork, que
que primava muito pela exposição e estudo das escrituras. Isso foi um impacto muito forte. Na juventude lá do Jardim Ângela, a gente tinha grupos de estudo bíblico, a gente fazia vigílias para estudar a Bíblia, com vários irmãos que até hoje à distância me acompanham. E isso tudo foi formando, foi um processo, despertando em mim um gosto pelo estudo das escrituras, que eu já tinha visto no meu pai, né? Meu pai também, na igreja dele, fazia vigílias de estudo bíblico, e eu era criança e via isso. Então isso foi criando esse gosto, e eu vi que o melhor modo de investir minha vida seria na evangelização. Por quê? E o raciocínio foi o seguinte: eu posso ajudar pessoas aqui, mas a ajuda será apenas aqui, vai terminar quando a vida terminar. E eu posso pregar o evangelho, ensinar a Bíblia, a ajuda não será apenas aqui, ela vai ter frutos para a eternidade. Esse foi o argumento na minha mente que foi o ponto final para decidir entrar no ministério. Então a resistência foi bem light. Foi, não foi nada muito forte. Eu diria que Deus atuou de um modo muito firme. Inclusive, na época, eu havia feito concurso do Banco do Brasil. Na época, isso era muito, década ali de final de anos 79, para assumir em 80. Muito forte. Mas quando fui chamado, a decisão para o seminário já estava tão forte que não houve, assim, vou dizer assim, uma dúvida. Não funcionou como uma grande tentação, em que eu decido. Não, já a ação de Deus foi bem patente. Um certo versículo de Timóteo ficou muito claro para mim que nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E esse versículo também deu um empurrão final para... Engraçado que eu vou entrevistar um pastor, escritor, então tenho que pelo menos lembrar de uma metáfora que pudesse puxar essa. Sim. Mas essa metáfora bíblica aí, sim, ela é muito aplicada, né? Mas eu tinha pensado como um rio que deixa de correr escondido para se abrir em cascata. Conhecendo um pouco da sua história. Certo. Mas quais marcas desse chamado ainda o acompanham até hoje? O gosto pelo estudo da Bíblia e o desejo de tornar a Bíblia cada vez mais conhecida, né? Para mim, a minha principal vocação é ser, vou colocar assim, um explicador da Bíblia. Explicar a Bíblia. Eu me lembro quando eu preenchi o meu formulário para o seminário, foi isso que eu coloquei: eu quero ser um especialista em Bíblia. Essa é uma das marcas que ainda permanece. Minha gente, nós já avançamos bastante no nosso horário e o roteiro aqui é extenso. Esgotar esse conteúdo que nós temos hoje aqui nos estúdios, uma entrevista, já é difícil. Imagine esgotar esse roteiro que havíamos preparado aqui. Mas, pastor, o senhor é professor e pastor. Como foi o processo de preparação acadêmica e espiritual para servir? Então, eu vim estudar no Seminário Batista do Cariri. Posso considerar 4 dos melhores anos da minha vida, estudando ali como aluno interno, com professores que puxaram muito de nós, muito dedicados, não só na parte acadêmica, mas de vida. Tomé Wilson, Jerry Leonardo, Elva Barber, Jaime Augusto, David Limagino, Janete McClanahan, entre outros. E o impacto da Dário Howard, o impacto da vida deles, a esposa do seu Dário, Dona Gina, foi muito forte. E especialmente o pastor Tomé Wilson, o gosto pelo estudo da Bíblia também foi mais reforçado. A parte didática, muito com a professora Elva Barber, o jeito dela ensinar causou isso. Ao terminar o seminário, incentivado pelo pastor Tomé, eu fiz a pós-graduação na Faculdade
Batista em São Paulo. E aí fui convidado, na época eu também fui co-pastor na minha igreja, junto com o pastor Manuel Alves da Silva, lá em Jardim Ângela. Fui convidado a retornar e ensinar no seminário. Então, em 1987, retornei e estou ensinando até hoje. Ao longo dessa formação, qual foi a lição que mais moldou o homem por trás do professor? Eu creio que volto novamente a esse de deixar a vida pautar-se pela Bíblia, né? O poder que a Bíblia em si tem, né? Deixar se conduzir pela Bíblia, pelo que ela diz, porque ela em si carrega o poder de transformar vidas. Perfeito. Um pouco sobre o seu ministério e legado, que temos observado o seu raio de atuação, gostaríamos de ouvir do senhor. O senhor está há décadas, né, por trás do púlpito, no ensino. Quando olha para trás, quais frutos mais o emocionam? Os sermões pregados, os alunos formados ou os relacionamentos cultivados? Os relacionamentos, com certeza, e especialmente na família. Ver minhas 3 filhas permanecendo fiéis a Deus, servindo com suas vidas, criando os filhos delas nos caminhos do Senhor, para mim, seria o mais importante a destacar, entre vários outros. O senhor também escreve livros, mantém reflexões no seu blog, produz podcasts. O que lhe move a transformar experiências em palavra escrita? O fator que elas vão permanecer aqui depois que eu partir, então fica uma espécie de legado, e o fato do próprio Deus ter deixado sua palavra de forma escrita. Então, se o próprio Deus valorizou isso, a gente também deve valorizar. No seu pastoreio em Juazeiro do Norte, como é ver a fé florescer em uma região marcada por tradições religiosas tão fortes? É um milagre que Deus opera através de sua palavra, não é nada causado por nós. É incrível ver com o tão pouco que a gente semeia, a farta colheita que Deus produz. Então é Ele que realiza a obra. E o fato de ser Ele nos encanta. Hoje, olhando mais o seu presente, onde o senhor está, como é que o senhor enxerga o seu ministério? Volto a dizer, eu me vejo mais como um explicador de Bíblia. Vejo que a caminhada foi bem mais longe do que eu poderia ter sonhado. Meus projetos era ser um pastor numa igreja no máximo de 200 membros, talvez, ter algumas cadeiras no seminário e me dedicar mais a escrever. Era isso que eu pensava quando eu iniciei meu ministério. Jamais pensei em ser um conferencista. Não estava na minha mente isso, nunca nem pensei nisso. De fato, eu fui empurrado para isso, muito pelo pastor Tomé Wilson. Ele falava de mim, incentivava as igrejas a me convidarem, e as portas foram se abrindo. Então não foi nada planejado por mim, e eu diria não foi nada nem buscado por mim. Deus me empurrou para isso. Então eu vejo o meu ministério como algo que Deus me colocou ali dentro e empurrou, abriu portas, apesar de mim, não por causa de mim. Quais são os maiores desafios e também as maiores alegrias que encontra nesse tempo de sua vida? Uma grande alegria no seminário é ver alunos que eu tive mandarem os filhos estudar ali. Para mim isso diz muito, né? Quando você manda o seu filho estudar com seu que foi seu professor, isso para mim diz muito. Essa é um fator que me emociona bastante, é esse fato de estar ensinando filhos de ex-alunos meus.
ver estes ex-alunos também primando pelo ensino das Escrituras, primando por levar o Evangelho adiante, pessoas que passaram pelo seminário e hoje estão em regiões de fronteiras, certo? Isso aí também me empolga bastante em ver o que Deus pode fazer com o muito que Deus pode fazer com o pouco que a gente faz. Existe algum hábito devocional, uma prática diária que resume o seu presente espiritual? Sim, o estudo, né, a leitura anual das Escrituras e a oração são práticas que a gente carrega. Ainda temos aqui 2 blocos que eu gostaria de falar com o senhor. Um agora é olhando um pouco para o futuro e o outro seria o bloco temático aí da família, o eixo marcante da sua presença nesse momento aqui com a gente. Sim. Então, olhando para frente, o que ainda arde em seu coração? Eu, olhando para frente, gostaria de escrever mais e publicar mais. Esse seria um sonho que eu tenho, de deixar mais material escrito, deixar mais livros publicados. Seria esse um sonho que eu gostaria de ver realizado. Se pudesse traduzir o futuro em uma metáfora, qual seria? Um campo ainda por semear, uma estrada ainda por trilhar, um livro em branco esperando novas páginas? Seria deixar uma luz acesa, um farol aceso que pudesse guiar outras pessoas no caminho aí da vida para seguir a Cristo. Que mensagem deixaria para a nova geração de pastores e professores que o têm como referência? Primeiro, aplicar-se ao estudo e ensino da Bíblia. Explicar a Bíblia é um dos maiores legados que a gente pode deixar, levar as pessoas a entenderem a Bíblia. E o outro é ser paciente com as pessoas, saber que o Deus que trabalhou em nossa vida também está trabalhando na vida das pessoas a quem a gente está ministrando. O senhor escreveu sobre o tema e está em João Pessoa para ministrar a conferência Orando pela Família. Por que a família é um eixo tão central em sua vida e ministério? Primeiro, a experiência pessoal, minha própria família, a família que me criou, meu pai, minha mãe. Ainda há pouco mais de um ano eu perdi meu pai. E no período que ele estava doente, né, eu fui visitá-lo e num momento um dos irmãos falou assim, meditativamente comigo: a gente precisa ver agora quem vai continuar fazendo o que o pai e a mãe faziam de madrugada. Aí eu falei, e o que eles faziam de madrugada? Eles se levantavam e se ajoelhavam para orar por nós. Aquilo foi muito tocante para mim. E explicou por que muita coisa acontece na minha vida. Então, ter um pai e mãe que oraram por mim, que levantaram de madrugada para orar por mim, é muito marcante. E a minha família, que eu vejo hoje, é algo que é um milagre de Deus. Eu não me vejo em condições de ter criado a família que eu criei, a não ser com a ajuda de Deus em oração. E os textos bíblicos que demonstram isso. Então, tem uma ideia, na primeira publicação do livro, que em um ano ela foi esgotada, eram 4 capítulos, 4 histórias que eu reconto da Bíblia de pessoas que oraram pela família e Deus mudou aquelas famílias. E eu estou planejando, né, a gente está buscando uma republicação do livro, e ele talvez saia agora com 11 ou 12 capítulos, alguns que eu estarei inclusive expondo esses dias, mostrando, cada vez que eu estudo eu descubro mais de como nas próprias histórias bíblicas a oração é poderosa para mudar o destino das famílias. Então esse seria um dos desafios que as famílias cristãs enfrentam hoje? Sim. Os pais dedicarem tempo sacrificialmente para orar pelos seus filhos. O que significa de forma prática orar pela família? Significa você saber
que não é capaz de criar sua família. Você depende de Deus. A oração é um exercício de dependência. Eu reconhecer que eu sou incapaz de fazer por mim mesmo. E ao mesmo tempo, reconhecer a graça e o poder de Deus que Ele coloca disponível através da pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para ajudar as nossas famílias. Alguma experiência pessoal ou de pastoreio que exemplifique como a oração transformou uma família? Sim. Há mais de 20 anos eu fiz uma série na igreja de oração pela família. E um dos desafios foi que criassem grupos para orar pela família. Um grupo foi criado, esse grupo já tem mais de 20 anos, de mães, avós, tias, que se reúnem toda segunda-feira na casa de uma irmã e para orar pela família. Eles seguiram as instruções dadas de que a reunião é para orar, no máximo servem água, mais nada, e chegam para orar, terminou a oração, saem. Os pedidos compartilhados ali ficam ali, ninguém leva para fora, ninguém menciona. A única pessoa com quem eles têm que mencionar é Deus. E temos outras famílias que são resultados, filhos daqueles que oraram, filhas foram convertidos e hoje estão no grupo. Se pudesse deixar um conselho final às famílias que nos ouvem neste momento, qual seria? Primeiro, desde cedo, conte histórias bíblicas para seus filhos. Não precisa esperar nem eles aprenderem a falar, nem interagir. Nasceu, já começa contando histórias bíblicas para eles. E gastem tempo orando por eles e orando com eles, respeitando a idade, respeitando o tempo de compreensão deles, mas gaste tempo orando por eles e orando com eles. Nós estamos entrevistando, já quase no final, o pastor e professor do Seminário Batista do Cariri, Almir Marcolino, e ele está para uma série de conferências este fim de semana aqui em João Pessoa, na Igreja Batista Regular no Bessa. Pastor Lúcio, inclusive, está aqui o acompanhando. Esteve recentemente conosco aqui também numa entrevista, bastante apreciada no meu blog a sua entrevista, viu, pastor? Parabéns. Mas, pastor, enquanto o senhor está derrubando aqueles muros ali, eu construí um muro do lado e era meu estacionamento ali. Eu vou reivindicar aquele estacionamento ali. São dois grandes empreendimentos que estão fazendo ali. Então, pastor Lúcio, aquele abraço, obrigado aí por esse trabalho, ter levantado tão cedo e trazer esse pregador aqui para a gente ouvir, para essa bênção de nos oferecer essa palavra tão abençoada. Mas, pastor Mi, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria ver um pouco aí do seu poder de síntese, em uma frase. Quem é Almir Marcolino Tavares diante de Deus e diante da vida? Um pecador alcançado pela graça de Deus. Se a sua história pudesse ser resumida em uma metáfora bíblica ou poética, qual seria? Seria de uma pedra bruta na lama, que através de Jesus Cristo, Deus estendeu a mão para tirar e está trabalhando para fazer essa pedra brilhar. Não poderia deixar de abrir um momento para uma rápida reflexão sua aí de 2 minutos, 3 minutos, fique à vontade. Uma vez que ele, hoje à noite, né, você que nos ouve, poderá ir até a Igreja Batista Regular no Bessa e poder acompanhar a série de pregações que será aberta hoje sobre a família. Gostaria de compartilhar o Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23. O capítulo 3 de Lamentações, poeticamente o autor expõe o seu sofrimento até o verso 20,
Mas a partir do verso 21 ele diz: agora eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero virar o disco, eu quero parar de chorar, de lamentar e lembrar o que pode trazer esperança ao meu coração. E aí ele diz o que é que pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias renovam-se a cada manhã. Lembrar que no meio de tanta tristeza, problema e luta na vida, a luz que nos impulsiona, que nos guia, a força que nos faz levantar, não está em nós, está na misericórdia de Deus. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, pastor Almir, pela sua presença conosco. Espero que Deus esteja abençoando esse tempo, neste final de semana. E para encerrar, eu gostaria que o senhor orasse pelos ouvintes, que neste momento o Senhor possa fazer com que eles apliquem sobre suas vidas os conselhos, as recomendações que foram feitas nesse horário. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Criador da família e reconhecemos que o Senhor abençoou a família, como nós lemos na tua palavra. Reconhecemos que o Senhor enviou o teu Filho para salvar famílias. Então eu imploro que a tua graça, através do teu Filho, alcance as famílias que estão nos ouvindo. Que o Senhor restaure, resgate, fortaleça, que cada uma destas famílias seja uma luz a brilhar, levando outras pessoas a enxergarem o teu poder, o teu amor e a tua graça transformadora. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Felipe. Deus abençoe a você e aos ouvintes.